noite. Estamos ao vivo para mais um Clube da Valiosa. Semana passada não tivemos aula porque eu estava em Laser Day, mas agora essa semana tem uma surpresa para vocês. Então fiquem até o final da aula de hoje que eu vou contar uma super novidade aí para vocês, uma surpresa para essa semana. Esse projeto, para quem está chegando agora, se chama Simplificando a Depilação a Laser, onde a gente tem o Clube da Valiosa todas as quartas-feiras às 20 horas, para trazer informações para vocês sobre a depilação a laser de forma simplificada, objetiva e clara, para que você se torne uma depiladora valiosa que entrega valor nos seus atendimentos e não só preço, para que você seja finalmente bem remunerada, reconhecida pelo trabalho que você faz, que entrega resultados efetivos e eficientes para as suas pacientes. Então, se você tá nesse mundo aí da depilação a laser ou quer entrar para esse mundo da depilação a laser, seja muito bem-vinda e aproveite aí os conteúdos que a gente vai disponibilizar para vocês todas as quartas-feiras. Então, sejam bem-vindas, Soraya, boa noite, querida. A Cris também tá aqui, a Fabiana. Se você tá chegando agora aqui nessa aula, faça o seguinte: manda essa live para alguém que você sabe que quer trabalhar com depilação a laser ou que já trabalha, que quer ser uma depiladora valiosa, não ser só mais uma aplicadora de laser, se diferenciar aí no mercado da depilação a laser, entregar mais resultados para suas pacientes. Já manda essa live para essa pessoa, que toda informação que a gente compartilha se multiplica para nós depois. O mais que a gente ganha com isso é o enriquecimento do mercado da depilação a laser. É isso que a gente precisa. A gente precisa enriquecer o nosso mercado para que a gente também tenha um negócio próspero, para que a gente também consiga entregar mais resultado para as nossas clientes. A gente vai criar uma grande rede de super depiladoras valiosas nesse país e quem sabe aí até fora do país. Então fique aí. Já manda essa live para outras pessoas também que possam se inserir aí e aproveitar esse conteúdo que eu vou disponibilizar hoje para vocês. Até me enrolei. Eu queria que vocês mandassem aqui para mim na aula, o pessoal está chegando aí aos pouquinhos, de onde vocês são e se vocês já trabalham com a depilação a laser, para eu saber até onde essa aula está chegando e com quem eu estou conversando aqui. Se você já trabalha com depilação, se você quer trabalhar, há quanto tempo você trabalha, para eu conhecer um pouquinho de vocês enquanto eu vou falando aqui para vocês o que é que a gente vai conversar na aula de hoje. Para quem está participando pela primeira vez, as aulas aqui das quartas-feiras do Clube da Valiosa são aulas interativas, elas não são um monólogo. Então vocês podem participar da aula também, podem mandar as perguntas de vocês aqui embaixo nos comentários aqui, que eu vou respondendo para vocês durante a aula, tá? O assunto da aula de hoje é uma coisa que todo mundo quer saber, que todo mundo me manda aqui no direct toda semana, sobre resultado na depilação a laser, né? Os resultados que fazem vocês serem vistas como valiosas, os resultados que fazem você ter clientes. É isso que a gente busca quando a gente vai trabalhar com a depilação a laser. Lógico que a gente ama a área da estética, a gente estuda para isso, a gente se identifica com isso, a gente trabalha com amor, mas mais do que isso, a gente também tem que ser bem vista, a gente tem que ser reconhecida pelo trabalho que a gente faz. A gente tem que ser bem remunerada, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz. Não dá pra gente trabalhar só por amor e no final do mês a gente arrancar os cabelos aí, porque falta dinheiro para pagar os boletos, a gente não tem uma agenda que tá legal, os pacientes não procuram a gente, aquele papo, né, de feira que o pessoal fala, você vai ter tantos clientes e você vai atender tantos por dia, você já vai pagar a parcela do equipamento. Na vida real, não é assim que funciona. E aí é que vem a frustração dos profissionais. A gente não pode mais ficar refém disso. A gente precisa entregar resultados efetivos para que a gente seja bem reconhecido, bem remunerado e seja feliz na nossa profissão, para que a gente tenha um negócio próspero, que seja um negócio abundante, que faça a gente querer e poder também investir mais na nossa profissão, investir na nossa clínica, investir na nossa agenda, investir no conforto dos nossos pacientes na clínica. Tudo isso gira em torno dos resultados que a gente entrega para os pacientes. Se você não tiver pilares bem estruturados do teu negócio em resultados, o teu negócio não vai ficar de pé por muito tempo.
E isso é uma questão estrutural mesmo. Se você não tiver pilares bem efetivos do teu negócio, que incluem os resultados, que fazem de você uma profissional referência, uma profissional autoridade na depilação a laser, você vai ser engolida pelo mercado da depilação. E isso não sou eu que estou dizendo, não estou afirmando que isso vai acontecer. É o que realmente acontece. Tem dados que falam que muitos negócios fecham antes de 2 anos de estarem no mercado, puramente por falta de estrutura, por não entregar aquilo que realmente precisa entregar. Então, a gente precisa mudar isso desde já. Se você já trabalha com depilação a laser, tá na hora de você virar esse jogo, acender aí uma luz, um alerta para você se diferenciar no mercado. Se você ainda não trabalha com depilação a laser, mas quer trabalhar, saiba que a vida real de quem trabalha com depilação a laser não é aquele conto de fadas que nos contam lá no início da carreira, tá? É muito gratificante trabalhar com depilação a laser, é maravilhoso. A depilação a laser pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Mas se você não estruturar os pilares do teu negócio, você não vai sustentar ele por muito tempo. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nada. Você não vai conseguir sustentar o teu negócio por muito tempo se você não tiver pilares bem estruturados com resultados efetivos. Então vamos começar aí os dados da aula de hoje, né? Deixa eu ver aonde que chegou essa aula hoje. Juazeiro, na Bahia. A Sá já trabalha com laser há 3 anos. Siqueira Campos, no Paraná. A Aline, enfermeira, trabalha há 2 anos com depilação. Soraya, minha valiosa da primeira turma, lá no Tocantins. A Ceicinha, que também já trabalha. A Priscila, várias valiosas aí presentes hoje na aula. Primeiro, antes da gente falar sobre quais são os resultados que fazem com que você seja reconhecida como uma depiladora valiosa, a gente precisa definir o que é um resultado para você. O que é que você, como profissional de depilação a laser, considera um bom resultado? Aquilo que você entrega para a tua paciente e se sente satisfeita com aquilo que você entregou. O que é que você acha que é um bom resultado? E temos isso, né, do que é que a gente acha que é um bom resultado. E em contrapartida, temos uma definição do que é um bom resultado aos olhos da paciente, aos olhos do nosso mercado, aos olhos de quem consome o nosso trabalho, de quem escolhe pagar pelo nosso trabalho. Porque por mais que a gente ame o que a gente faz, por mais que a gente ame a estética, por mais que a gente acorde feliz todos os dias em fazer o nosso trabalho, a gente tem que pensar que é um negócio. É um negócio e a gente tem por obrigação entregar o serviço que está sendo pago pela nossa paciente. Então, a nossa paciente, ela tem uma definição do que é um bom resultado. E você tem uma definição do que é um bom resultado. Na clínica de vocês hoje, na maneira como vocês trabalham, isso aqui está casando? O resultado esperado pela tua cliente está casando com o resultado que você consegue entregar e que você acha que é um bom resultado? Se você fosse, vamos inverter os papéis. Se você fosse a paciente e você recebesse o atendimento que você dá, o resultado que você entrega, da maneira com que você entrega, você estaria satisfeita com aquilo que você está recebendo? Essa é a pergunta que vocês têm que acordar todos os dias e fazer para vocês mesmas. Aquilo que você está entregando hoje para a tua paciente é o suficiente para a tua paciente, num mar de depilação a laser que a gente tem no mercado hoje, em todo esse mar de profissionais que a gente tem, é o suficiente para a paciente olhar e enxergar só você e escolher você para ser a profissional que vai atender ela? É isso que está acontecendo aí na tua clínica? Ou o que está acontecendo é que você está vendo um monte de franquias, um monte de redes grandes oferecendo depilação a preço bem ínfimo,
Você está vendo muitas profissionais se formando, profissionais adquirindo seus equipamentos, chegando aí nas cidades de vocês e pegando as clientes de vocês. E você está pensando assim, o que é que eu estou fazendo de errado, que eu estou perdendo as minhas clientes para essas pessoas? Você ainda está disputando pacientes com esses outros profissionais, ou o resultado que você entrega é o suficiente para a tua paciente olhar nesse mar de opções de depilação a laser e enxergar pontualmente só você e escolher você para pagar e fazer o tratamento da depilação com você. Agora, né, não levem para o coração essa pergunta, mas reflitam. Se as pacientes estão escolhendo vocês pelos resultados que vocês estão entregando, ou se está escolhendo você por causa daquela promoção que você faz mensalmente, por causa daquele grupo que você criou lá de ofertas explosivas de depilação a laser só uma vez no mês. Essa é uma questão que você tem que levar a sério no teu negócio. Se o teu negócio estiver estruturado em promoção, em preço baixo, em negociação de preço com as tuas clientes, ele é um pilar extremamente frágil para o teu negócio. Sabe por quê? Porque se você oferece a tua depilação com preço reduzido para chamar a tua cliente, é a cliente que vem pelo preço e não pela qualidade. Se ali na esquina da tua casa, no salãozinho do bairro, alguém chegar e oferecer a depilação a laser por R$2 mais barato, essa paciente vai largar você para ir lá, independente do resultado que você estiver entregando. Porque quem por preço vem, por preço também se vai. Então, esse é o tipo de resultado que você tem que dar uma pensada se é isso que você quer ir para a tua clínica, se é isso que você quer ir para o teu negócio. É isso que está acontecendo aí para vocês? Ou vocês já estão num outro patamar de oferecer depilação com alto índice de resultado para as pacientes e são vistas como depiladoras valiosas que entregam valor e não só preço? Esse é um problema que assola aí as clínicas de depilação a laser, porque é realmente uma questão real a concorrência com grandes redes. E enquanto as grandes redes têm alto faturamento, alto marketing, equipes envolvidas, tem lá a Global fazendo propaganda, tem lá a outra artista lá das crianças que desce numa nave, tem a outra moça lá que tem 1,20 m de pernas, loira, belíssima, e essa é a concorrência de vocês. E vocês têm o que na mão de vocês para oferecer para as clientes? Qual é o teu diferencial no mercado da depilação a laser? O que é que você está fazendo que faz com que a tua cliente olhe no mar da depilação a laser e enxergue pontualmente só você e escolha aí fazer a depilação a laser com você? Então, essa é uma questão que você precisa definir o que é um resultado. Quais são os resultados que você quer atingir com as pacientes? Se você está com uma visão de resultado, né? Se você considera o que é um bom resultado, entregar um pacote de 10 sessões parcelado em 10 vezes, e a tua paciente considera que esse resultado é um resultado que todo mundo entrega, ela vai escolher você por alguma outra razão. Ou porque você é legal, ou porque a tua clínica é legal. Você vai ter que achar um outro diferencial, porque o resultado em si não está sendo. Porque o que é que a gente tem hoje no mercado da depilação a laser? Mandem aqui pra mim. Quantas de vocês... Só levanta a mãozinha e fala. Se você entrega resultado em 10 sessões. Se você precisa do pacote de 10 sessões para entregar resultado. Se você ainda precisa das 10 sessões para entregar resultado para todas as tuas pacientes, você não está fazendo nada de diferente de todas as outras pessoas que também oferecem o pacote das 10 sessões. Nem todo mundo mais está disposto a adquirir o pacote das 10 sessões. Até porque fica vinculado a uma situação que parece assim. Passou 10 sessões, você tem por obrigação ter sumido com todos os pelos da tua paciente. Se surgir um pelo no 11º mês,
você vai ficar refém dessa paciente para sempre até que você elimine aquele pelo. E isso não é o que a depilação a laser entrega. Para a gente ter resultado efetivo para a tua paciente, você precisa entregar resultado desde a primeira sessão. Na primeira sessão, a tua paciente tem que estar convencida de que você é a profissional excelente que você disse que você era e que você é a profissional que vai resolver o problema dela com depilação a laser. Se você não consegue entregar um resultado desde a primeira sessão, você vai perder essa paciente no decorrer do caminho. Isso porque enquanto você está oferecendo ainda o pacote de 10 sessões, e aí passam 4 sessões, aí alguns pelos voltam, aí você tenta reverter, daí, não, mas é porque só deu 4, lá pela 6ª sessão vai dar resultado, aí passam 6 sessões, aí ainda tem pelo, aí não, vai fazer 8, daí passa a 8ª, aí ainda tem pelo, daí você faz as 10, daí ainda tem pelo, aí você dá mais 3 sessões para paciente de brinde. Aí você já está no prejuízo, porque você já vendeu o pacote muito mais abaixo do valor normal para vender o pacote. Agora você já deu mais 3 sessões para a paciente porque você não conseguiu entregar resultado. Você já perdeu a credibilidade com a paciente, já perdeu dinheiro, já perdeu tempo, já perdeu estrutura aí da tua clínica. Passou as 3 sessões, ainda tem pelo e a paciente vai ganhar mais 3. Aí você tenta vender mais um pacote, porque aí você fala que é problema hormonal da paciente. Sabe quem faz isso? As grandes redes. Então é muito fácil você dizer assim, eu estou perdendo paciente para as grandes redes, mas elas não entregam resultado. É só venda, é só marketing. Sendo que você faz a mesma coisa. Se você não virar uma chavinha e começar a viver a depilação a laser como ela realmente é, você só vai ser mais uma nesse mar que eu falei para vocês que é a depilação a laser. A gente ainda está num momento de crescimento da depilação a laser. Ela não acabou ainda. Então, se você acha que tem muito profissional hoje, anota isso que eu estou te falando. Vamos voltar a conversar sobre isso daqui 2 anos. A gente nunca viu tanta possibilidade de depilação a laser como hoje. Nos últimos 2 anos, a gente teve lançamentos nacionais de equipamento, curso de tudo quanto é tipo de depilação a laser, superficiais, que não ensinam muita coisa, treinamentos que só ensinam a mexer em máquinas, protocolos prontos dos equipamentos e profissionais se largando trabalhar dessa forma, pegando pacientes para si por conta do preço e não entregando o resultado que os pacientes adquirem para ter. Enquanto direito do consumidor, você tem a obrigação de entregar o resultado que o teu paciente contratou. E se você não está conseguindo fazer isso, eu sinto te dizer, mas a falha está no teu processo de gerenciamento de resultado da tua paciente. Porque você pega um equipamento no mercado hoje, é muito fácil mesmo trabalhar com a depilação a laser. Muito fácil. O protocolo vem pronto, você aperta 5 botões na máquina, aplica o laser, manda a paciente embora e ganhou lá o valor da tua sessão. Só que esse procedimento de pegar o equipamento, com o protocolo pronto, apertar 5 botões, passar o gel, aplicar o laser e mandar a paciente embora, qualquer pessoa faz. Qualquer uma, sem instrução nenhuma, sem estudo nenhum, sem nunca ter ouvido falar sobre depilação a laser. Ela consegue comprar um equipamento, consegue fazer o treinamento do equipamento, que nada mais é do que aprender a mexer na máquina, e consegue montar uma agenda na sua clínica e pegar os teus pacientes para atender. A depilação a laser nunca foi tão acessível como hoje. E isso aconteceu nos últimos 2 anos e ainda está acontecendo e ainda vai acontecer mais. E você vai ficar se misturando no meio de todos esses profissionais que estão se lançando aí no mercado da depilação a laser sem experiência, sem conhecimento,
sem manejo dos protocolos, sem entendimento sobre intercorrências, e você vai ser só mais uma no meio de todas essas pessoas, porque você se posiciona da mesma maneira que todas elas, oferecendo o pacote de 10 sessões, parcelado em 10 vezes. Você pode parcelar, a grande propaganda, né? Parcela no boleto, no cartão recorrente lá que não gasta o limite. É sempre a mesma propaganda. Então a pessoa nunca vai lembrar de você como profissional. Se você está fazendo propaganda com o teu equipamento, está vendendo o equipamento da depilação a laser, a paciente nunca vai lembrar de você como se você fosse a referência que ela está procurando. Quando você vai procurar, uma psicóloga, você precisa fazer terapia e você está procurando uma psicóloga. Você tem 5 indicações. 5 amigas tuas te indicaram as psicólogas que elas conhecem, que elas confiam. Aonde você vai buscar informações para escolher a psicóloga que vai te atender, que é uma coisa que eu considero muito importante. Você vai lá confiar, né, os teus sentimentos, o teu emocional, você vai confiar a tua intimidade a uma pessoa que você não conhece, porque é a psicóloga. Como é que você vai escolher dentre essas 5 indicações que você tem? Você vai lá olhar no Instagram, que eu sei que você vai, todo mundo faz isso. Aí a primeira psicóloga da indicação, o último post dela foi em fevereiro do ano passado. Ela postou lá um negocinho da família dela. A segunda indicação até faz posts bastante assim no Instagram, mas aparece pouco, ela não tá lá visível, ela faz muito post sobre depressão, sobre ansiedade, sobre os distúrbios emocionais, as crises, enfim, ela tá bem ativa no Instagram, mas ela não aparece. Aí você não confiou muito, porque você, né, queria criar uma conexão com ela. A terceira, você só tem uma indicação, mas não tem lá nada de nenhum paciente que ela atendeu, não tem nada em qual área que ela atua, não tem como aonde ela trabalha, como ela faz o atendimento, e aí você fica meio na dúvida. A quarta indicação, ela não tem lá um endereço, então você não sabe se é perto da tua casa, se não tem um link para você clicar no WhatsApp para pedir uma informação, não fala lá no perfil dela se ela atende aquilo que você quer expressar lá na tua sessão de psicoterapia, né? O problema que você tem, você não sabe se ela vai conseguir atender. E a última, ela aparece, ela mostra os resultados dela, tem depoimentos dos pacientes, tem vídeos que ela fala sobre os distúrbios, tem coisas bem pontuais ali que se conecta com você. Aonde é que você vai? Aonde você viu que ela é uma referência. Você escolhe pelas referências. Por mais que tenham pessoas lá no perfil dela que você não conhece, mas que estão falando do trabalho dela e o quanto o trabalho dela impactou a vida dessas pessoas, é lá que você vai ir. Então, trazendo isso para o nosso nicho da depilação a laser, como vocês acham que as pessoas, as pacientes, escolhem o trabalho da gente? Por indicação? Porque se uma amiga da gente falar, vai lá fazer depilação com a Gabi, porque com a Gabi funciona. Pra mim foi ótimo, entregou super resultado. A pessoa vem por indicação. Só que se ela for olhar lá o meu perfil e não achar nada sobre depilação, não sabe como eu trabalho, aonde eu trabalho, como entrar em contato comigo, quais são os resultados que eu entrego, qual é a minha proposta de trabalho, outros depoimentos de pessoas que já têm feito a depilação comigo, ela talvez não se conecte comigo e não me veja como a autoridade que eu sou. Não entenda que eu consigo fazer por ela algo que outra pessoa talvez não consiga. Então, o que é entregar um bom resultado para a paciente, para ela conseguir ver você como uma autoridade, ver você como uma referência, escolher e fazer a depilação com você? A paciente tem que olhar para você e se conectar com a tua proposta. Então, é um conjunto de situações. São os pilares que eu falei para vocês. Precisa ter pilares bem estruturados no negócio de vocês, para que vocês tenham resultados. Então, a primeira coisa de tudo, você precisa ter conhecimento.
Se você não tiver conhecimento de depilação a laser, se você ainda estiver na fase de ficar apertando botões do teu equipamento, você vai perder a tua cliente para uma outra pessoa. Outra pessoa que te entregue um pouquinho mais de resultado vai pegar a paciente de você e você não vai mais ser vista como interessante para aquela paciente. Você precisa ter conhecimento, dominar o processo da depilação a laser, entender como ela funciona, o que é que a depilação faz lá na pele, quais são os parâmetros que são importantes para a depilação a laser, como cada parâmetro atua, o que é que cada um faz, como é a interação entre esses parâmetros para gerar um protocolo efetivo, para gerar uma depilação efetiva, para você ter resultados desde a primeira sessão e a tua paciente sair feliz do atendimento. Para depois de uma semana do atendimento da depilação, ela te mandar uma mensagem. Oi, Cláudia, fiz a depilação aí com você. Amei, meus pelos estão caindo, não tá mais nascendo, acabou com a minha foliculite, tô amando. Já indiquei para 5 pessoas. Só que para você chegar nisso, você precisa ter conhecimento. E não adianta você só saber para você, você tem que saber para explicar para a paciente. Para a paciente entender o processo da depilação a laser, entender que não dá para fazer a depilação indolor, entender que ela tem cuidados pré e pós-depilação que dependem dela também, que o conjunto, né, da interação da paciente com a profissional e com a tecnologia é que vai dar resultado. Que não é uma máquina, que não é um equipamento milagroso que vai dar resultado. E sim quem está pilotando esse equipamento que vai gerar um protocolo efetivo com aquela máquina, com aquela tecnologia, somado aos cuidados dessa depilação. Que antes de você fazer a depilação da tua paciente, você precisa fazer uma avaliação efetiva, que você vai definir quais são as possibilidades de resultado para essa paciente. O que é que indica a depilação para essa paciente? Ela está mesmo apta a fazer? Qual é a condição do pelo, a espessura, a qualidade dessa pele? A espessura dessa pele, as condições dessa pele que favorecem para mim ter um bom resultado, as condições que favorecem talvez a uma intercorrência que eu vou poder evitar se eu souber fazer uma boa avaliação. As condições medicamentosas dessa paciente, as doenças que ela traz com ela, porque hoje em dia é muito difícil você atender uma paciente 100% saudável. A pessoa às vezes está tomando uma medicação por conta, as pessoas se automedicam. Não é uma medicação que ela toma de uso recorrente, mas às vezes naquele dia que ela está indo fazer a depilação com você, ela tomou. E aí vai prejudicar o teu resultado. Então, tudo isso envolve o resultado da depilação a laser. Eu sei que lá no começo eu falei para você que era muito simples trabalhar com a depilação. E realmente é. Agora, entregar resultado efetivo, ser uma depiladora valiosa, ser referência, ser autoridade na depilação a laser, aí o buraco é mais embaixo. Aí você tem que estar disposta a pagar o preço para levar esse peso da autoridade junto com você, para poder cobrar da tua paciente por isso. Vocês não acham muito incrível que algumas pessoas cobrem a depilação a laser R$ 9,90 por sessão e algumas pessoas consigam cobrar R$ 600? Vocês entendem a disparidade? E por que é que algumas pessoas pagam R$ 600 e algumas pessoas pagam R$ 9,90? Se a gente for levar em consideração só o preço, obviamente a gente ia preferir pagar só R$ 9,90. Quem não gosta de uma promoção? Só que as pessoas não são mais ingênuas. É óbvio que o processo de R$ 9,90 não entrega a mesma coisa que uma sessão de 600. Tem toda uma situação envolvida por trás do valor, né, do preço que está sendo cobrado. Quando a gente entrega resultados efetivos, por trás desse resultado, por trás dessa entrega, por trás dessa alta do paciente, tem muita coisa envolvida. Para cada sessão que a paciente vem, você fez uma nova avaliação.
você fez novas perguntas. Eu falo, né, para as minhas alunas, não dá para tratar os pacientes como se eles fossem umas axilas ambulantes. As pessoas têm histórico, as pessoas são humanas, a gente é tecido biológico. Então envolve fisiologia, patologia, anatomia. Não dá mais para a gente considerar aquele protocolo fechadinho do equipamento que você coloca lá, a cor do pelo, a espessura do pelo, a quantidade de pelo, ele vai montar um negócio fechado lá para você, você faz pi, 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 pi na axila da paciente e manda embora. Isso não é... E esse atendimento, sim, se você trabalha dessa forma, você tem que cobrar R$ 9,90. Porque aí não tem porquê a paciente te pagar mais por isso se você fez nada. Você fez absolutamente igual a qualquer outra pessoa, não entregou nada além disso. Então, se você ainda trabalha com o protocolo pronto do equipamento, não entende como ele funciona, não extrai o melhor do teu equipamento para entregar resultado desde a primeira sessão para o teu paciente, não tem como você querer cobrar a mais por isso. Você precisa compreender o processo da depilação a laser. Tudo que envolve, como as medicações fotossensíveis, né, que a Bela perguntou. Existem medicações que interagem totalmente com o processo da depilação a laser. E não só estamos falando de não gerar resultado por conta das medicações na depilação a laser, como estamos falando também de gerar intercorrências gravíssimas por conta de uma medicação que você está sendo negligente ao não perguntar para a tua paciente na avaliação. Às vezes não é porque você... esqueceu. É porque você realmente nem sabe desse processo de interação da medicação. Se a tua paciente estiver usando uma medicação anti-inflamatória, vai interferir no resultado. Se eu preciso gerar uma inflamação com o laser, no organismo da minha paciente eu tenho medicação anti-inflamatória. Como que eu vou gerar uma inflamação eficiente no folículo para eliminar esse pelo? Não batem as informações. Se eu tenho uma medicação na paciente que ela é fotossensível, essa medicação que está no sistema da minha paciente vai ter contato com a luz do laser. Eu corro o risco de gerar hipersensibilidade, alergia à luz. Eu corro o risco de gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que é super difícil de tratar uma mancha pós-laser. Para quem já teve esse tipo de intercorrência, eu recebo muito esse tipo de intercorrência de outras clínicas, pessoas pedindo para tratar porque tiveram intercorrência de hiperpigmentação pós-inflamatória. É super difícil de tratar, não é como uma mancha comum. E requer tempo, requer paciência, requer investimento. Então, cuide muito aquilo que vocês estão ofertando aos pacientes de vocês sem conhecimento. Se você não tiver conhecimento de todas as medicações, você possivelmente, em algum momento da tua aplicação, você vai ter alguma intercorrência. Então, as medicações, elas interferem diretamente na depilação a laser. E a gente precisa avaliar toda e qualquer medicação que a paciente estiver utilizando. Tem ácidos, por exemplo, que as pessoas utilizam no rosto, né? A mulherada aí que faz skincare bem feitinho, tem ácidos que interagem por mais que você passe só na face, que vai via sistêmica. E aí eu deixo uma pele super friável, eu deixo uma pele super sensível e vou lá e faço uma depilação a laser gerando 60 graus naquela pele. Eu vou rachar aquela pele, eu vou abrir ela, eu vou gerar uma intercorrência. Então tudo isso entrega valor no teu atendimento. Porque esse conhecimento que você tem, ele pesa, ele dá estrutura para o teu investimento de depilação a laser. Você não vai num médico, você não espera que ele entenda, não te faça um diagnóstico corretamente, para te indicar uma medicação corretamente, para você melhorar sobre alguma doença que você esteja passando. Então é isso que as pessoas esperam da gente na depilação a laser. Não é só mais uma aplicação de laser, é um diagnóstico. É saber se a pessoa está apta a fazer a depilação, dar as melhores condições do procedimento, dar as melhores condições de resultado para essa paciente, alinhar a expectativa dela. Lembra que eu falei lá no começo o que é um bom resultado para você e o que é um bom resultado para a paciente? Você precisa alinhar isso aqui lá no começo, porque se chegar lá na 5ª sessão e vocês não tiverem isso alinhado, a paciente pode não ficar satisfeita, sendo que é aquele o resultado que você pode entregar.
Isso acontece muito para pacientes de fototipo alto. As pessoas não alinham a expectativa, achando que para fototipo alto você vai entregar o mesmo resultado que para o fototipo baixo, e não vai. Não vai, não tem como conseguir. Mas a minha tecnologia... Não existe tecnologia que faça milagre. Um fototipo alto, a gente tem fisiologicamente, anatomicamente, uma competição da melanina da pele e do pelo. Não existe como fazer uma depilação efetiva, definitiva em fototipo alto. Aí você vende isso para a paciente, ela está considerando um bom resultado, a eliminação lá de 95% dos pelos dela. Só que você não vai conseguir entregar isso. Em algum momento, essa expectativa vai se bater uma com a outra e não vai fechar essa conta. Aí é o que vai acontecer, que eu falei antes. Vai chegar lá na 6ª sessão, não tem resultado. Vai chegar na 8ª, não tem resultado. Não, mas não deu 10 ainda. Você não deu resultado em 8, não vai ser em 10, né, gente? Aí fez a 10ª sessão, daí também não deu resultado. Aí você tem que dar mais 3 sessões para a paciente. Ela faz as 3, não fica feliz. Aí, né, nesse processo, ela já falou mal de você para umas 20 pessoas. Ela já falou para umas 20 amigas dela que não funciona a depilação a laser aí com você. E aí você já perdeu a possibilidade da tua rede de indicações. Então, o processo da depilação a laser, ele é muito complexo. Se você quer trabalhar no automático, igual a todo mundo, tá tudo bem. A gente continua sendo amiga e a vida segue. Mas se você quer se diferenciar no mercado, se você quer ser melhor, quer entregar mais resultado para tua paciente, você precisa ser diferente. Se você for igual a todo mundo, não tem por que a pessoa que tem a possibilidade de pagar R$ 9,90 vir pagar 600 com você. Se você entrega e é igual a todo mundo. Não faz sentido, nem para mim, nem para paciente, nem para você. Sobre os intervalos das sessões, né? O intervalo da sessão também é uma questão para entregar resultado. Eu sei que falaram para vocês que tem que fazer lá as 10 sessões a cada 30 dias, tá? Mas acontece que a gente tem ciclos do pelo que a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar as condições individuais de cada paciente. E a gente tem os ciclos que todo mundo passa, pelos ciclos do pelo, que nem sempre na primeira sessão você vai pegar todos os teus pelos ali na fase anágena, na fase que funciona a depilação a laser. E isso você tem que explicar para a tua paciente. Só que a gente tem sim uma grande quantidade de pelos na fase anágena, já na primeira sessão. E você tem que fazer o possível para entregar um protocolo redondinho, efetivo, bem assertivo, para conseguir pegar o maior número possível de pelos na fase anágena já na primeira sessão. Por que a gente precisa de mais sessões? Para pegar os pelos que não estão na fase anágena aqui na primeira sessão, você vai pegar na segunda, depois vai pegar na terceira, e aí você vai refinando o teu protocolo, deixando ele mais adequado para a tua paciente vai tolerando cada vez mais o processo, porque vai tendo menos pelo também. Então, a gente vai refinando no percorrer aí das sessões, tá? Então, você vai tratar avaliando e avaliar tratando. Quais são os intervalos da sessão que a gente considera para um bom resultado? Tá? Em literatura, o que a gente tem de comprovação científica para resultado nos intervalos das sessões? A gente tem resultados bons com 30 dias, com 45 dias, com 60 dias e alguns artigos recentes que também mostram resultados efetivos com 90 dias. Isso porque nesses 90 dias a gente tem aí o percorrer dos ciclos também e vai pegar pelos na fase anágena, a gente consegue entregar bons resultados. O que é que eu indico para você? Primeiro, não se faz nunca depilação com um intervalo menor de 21 dias. Por quê? Porque existe um processo de regulação da pele que se chama turnover, que é o processo de recuperação dessa pele. Por mais que a gente não gere lesões de pele, a gente gera temperatura, a gente gera ressecamento dessa pele, a gente deixa ela mais sensível e a gente precisa que ela se regenere para a gente poder dar um novo estímulo luminoso, um novo estímulo térmico para que a gente consiga ter a eliminação dos pelos. Então, primeira coisa, jamais fazer a depilação a laser com intervalos menores que 21 dias, respeitando o processo de renovação celular. Segunda coisa, qual é o melhor intervalo para você aplicar aí na tua clínica? Avaliação de paciente individualmente.
Tem paciente que vai receber melhor a cada 30 dias, tem pacientes que lá pela terceira, quarta sessão você já vai poder fazer intervalos maiores, porque já não tem mais pelos. Isso se você trabalhar de forma personalizada, entregando resultados desde a primeira sessão. Como é que eu trabalho hoje na minha clínica depois de todos esses anos de pacientes de vários tipos, de vários fototipos, de várias possibilidades de pele, de pelo e tudo mais, tá? Eu avalio o paciente em cada sessão que ele vê. E aí, nessa sessão que ele está aqui comigo, a gente define se a próxima sessão vai ser com intervalo de 30, 45, 60 ou 90 dias. Eu tenho pacientes que fazem 3 sessões seguidas e depois começam a fazer um mês sim, um mês não. Eu tenho pacientes que fazem 4 sessões seguidas e depois começam a fazer intervalos maiores. Tenho pacientes que fazem 2 sessões e já podem fazer intervalos maiores, porque a gente faz avaliação em cada vez que o paciente vem. E como é que eu consigo fazer isso? Conhecendo o processo da depilação a laser. Mas, Gabi, como é que você entrega resultado assim já nas primeiras sessões? Porque eu já deixo o protocolo assertivo, redondinho e adequado para o meu paciente desde a primeira sessão. Eu não faço fraquinho no início para depois aumentar. Eu não faço no início ali para o paciente não sentir nada para depois só fazer o protocolo bem forte. Na primeira sessão, eu já vou no limite do meu paciente. Por quê? Porque ele tolera. Porque eu consigo entregar mais resultado. Porque como eu conheço o processo, eu consigo entregar com segurança. Porque como eu domino os protocolos da depilação a laser, os parâmetros, eu consigo fazer um protocolo bem agressivo e que seja condizente com a realidade do meu paciente, que ele tolere aquele procedimento. Tem paciente que não vai tolerar, mas aí eu respeito a fisiologia, a anatomia e a sensibilidade de cada paciente. Tem paciente que vai já super receber uma depilação a laser de resultado já na primeira sessão. E tem paciente que vai começar a ver esses resultados mais efetivos lá pela terceira ou quarta sessão. Já vai ver um pouquinho de resultado na primeira, na segunda já vai ser melhor, na terceira já vai ser melhor. E na quinta ou sexta sessão eu já estou dando alta para os meus pacientes. Então, percebe que eu não vendo o pacote de 10 sessões, eu vendo o resultado para o meu paciente. O que eu vendo na minha clínica e nas cidades onde eu atendo é resultado. Eu vendo uma transformação para minha cliente. Eu vendo a possibilidade dela ir para a praia no final do ano, piscina, usar um biquíni à vontade, sem se estressar com foliculite, com manchas na virilha, que ela não precisa ficar se programando com depilação com cera 15, 20 dias antes de viajar. É isso que eu vendo para minha paciente. A possibilidade dela ter liberdade sem os pelos dela. Eu não vendo pacotes de 10 sessões de depilação. Eu vendo uma transformação para minha cliente e me comprometo com esse resultado. E é isso que eu ofereço para ela depois da avaliação. Tem paciente que vai super se beneficiar com a depilação a laser. E tem paciente que não é tão indicado. E como que eu vou saber se é indicado ou não é? Fazendo uma boa avaliação, dominando a avaliação. Se não, você só vai ser mais uma. Como é que você vai entregar uma transformação para a tua paciente se você oferece exatamente a mesma coisa que tantos outros profissionais oferecem? Eu já vi clínicas fazendo com intervalo de 7 dias. É uma assinatura aí de bases fracas, né? Quando o profissional não conhece a depilação, corre riscos desnecessariamente. Riscos para nós, enquanto profissionais, porque a gente tem uma obrigação com o paciente e a gente tem visto muitas coisas jurídicas acontecendo aí no país, muitas cobranças quanto aos profissionais, porque muitos profissionais sem conhecimento, falsificando certificado, muitos profissionais aí oferecendo com máquinas que não têm Anvisa, equipamentos de depilação a laser que são falsificados. E aí, se a pessoa levou um golpe e comprou o aparelho falsificado, eu até assim me compadeço, tenho compaixão com o profissional. Porque às vezes falta conhecimento de vocês mesmo para avaliar um equipamento. Eu digo para vocês assim, não falo jamais porque a gente não sabe, né? Tem que ser um golpe muito bem estruturado, assim, porque se tem uma pessoa que tem pé atrás com o equipamento, sou eu. Eu avalio de cabo a rabo, se eu puder desmontar o equipamento para ver o que tem dentro, eu faço. Às vezes, falta mesmo conhecimento na hora de avaliar. Agora, quando é um profissional que compra o equipamento falsificado, que importa da China, que compra o equipamento lá sem Anvisa, sabendo,
porque é mais barato, porque acha que vai sair na frente, aí a gente esbarra aí num conceito ético. A gente esbarra aí num conceito de moral, de caráter dos profissionais. Porque se você está ofertando para os teus pacientes uma coisa que não é confiável, é justo que os teus pacientes olhem para você também e que entendam que você não é um profissional confiável e vá fazer a depilação com outro profissional. E digo para vocês, esse tipo de situação ela se sustenta por pouquíssimo tempo, porque como disse para vocês, nunca teve tanto profissional de depilação a laser. Vocês acham que as pessoas não denunciam, que não estão em cima, que não estão cobrando dos outros profissionais também? A gente não, eu particularmente não me preocupo com isso, mas a gente tem sim profissionais que se preocupam só com o vizinho, que se preocupam só com a agenda dos outros e não com a própria agenda. Não se preocupam em entregar o seu resultado, não se preocupam em fazer o seu, se preocupam em prejudicar o coleguinha. Então, se você é um profissional que faz esse processo aí meio dúbio, né, meio duvidoso, comece a repensar, tá? Porque, volto a dizer, daqui 2 anos a gente vai voltar nessa conversa e a gente vai ter uma outra visão da depilação a laser aqui no Brasil. O mercado da depilação a laser, ele tá se modificando, tá se sofisticando. E se você for só uma aplicadora de laser, você vai ficar para trás. Vai ficar. É inevitável. Ou você vai para frente com a onda do mercado, ou você vai ficar e a onda vai te levar e você vai se afogar. Então, escolha onde você quer estar. Se você quer ficar aqui onde você está hoje, se afogando na onda que está vindo, ou se você vai aprender a surfar nessa onda para daqui 2 anos a gente estar no mesmo lugar lá com as depiladoras valiosas. Começando com maior energia, corre o risco de só enfraquecer esse pelo afinar e não eliminar de fato? Pelo contrário. Se eu começo com energia fraca, é que eu corro o risco de só afinar esse pelo. E aí fica cada vez mais difícil de eliminar ele. Se eu elimino já o pelo na primeira sessão, com a energia correta, né? Não estou falando em colocar uma energia que vai queimar o paciente. Falando uma energia coerente, né? No máximo que o meu paciente tolera. Se eu já começo dando resultado, se eu já começo atingindo a estrutura necessária lá do pelo, eu já elimino ele na primeira sessão. O que a gente precisa ter para eliminar um folículo? Para aquele pelinho ali no próximo mês não nascer, tá? Primeira coisa, protocolo assertivo. Eu tenho que ter uma interação da duração de pulso com a fluência com a frequência. Fechei isso tudo aqui, isso aqui, que é uma energia elétrica, vai ter que me formar ali uma energia luminosa que vai entrar em contato com a melanina do meu pelo e numa reação química vai gerar uma energia de calor, uma energia térmica. Eu preciso gerar 60 graus, mais ou menos, lá dentro do folículo do meu pelo, para eliminar esse pelo. Esse calor, ele vai gerar um processo inflamatório no folículo e vai diminuir a nutrição desse pelo. Ou seja, sem nutrição, sem vasos sanguíneos, ele vai involuir. Ele vai se desfazer. E aí eu vou eliminar esse pelo. Se eu tenho uma energia fraca, eu não consigo gerar essa energia térmica. E aí, ao invés de gerar 60 graus, eu estou gerando 30, eu estou gerando 40. E aí eu estou machucando o meu folículo. Ele está gerando um processo inflamatório, mas não o suficiente para eliminar. Está deixando mais fraquinho aquele pelo. Aí ele começa a afinar, começa a produzir menos melanina. E sem melanina o suficiente, eu gero menos interação para gerar o processo inflamatório, para gerar energia térmica e vira esse ciclo do efeito rebote. Então, se eu tenho uma energia já com uma dose ok na primeira sessão, eu elimino já na primeira sessão aqueles pelos. Para a próxima sessão, o que eu vou ter? Os pelos que não estavam na fase anágena na primeira sessão. E aí eu vou só correr atrás das outras sessões para entrar na fase anágena, aquele pelo, e pegar ele novamente. Se vocês trabalham, eu vou fazer primeiro ali o varredura para depois fazer o pontual, efeito rebote na quinta sessão. Pode anotar. Se você trabalha com o pontual fraquinho no começo para depois tentar aumentar, você corre o risco de ter rebote também, porque é uma dose subterapêutica. Então, por que começar fraco
para depois ter um resultado, se você pode ter resultado desde a primeira sessão e conquistar a tua cliente, e ser uma referência, e ser uma autoridade, e mostrar para tua cliente que você domina o processo. É uma escolha. Tem profissionais que preferem trabalhar dessa forma. Eu prefiro entregar resultado desde a primeira sessão, que lá pela quinta ou sexta sessão já estou dando alta para o meu paciente. Já fiz 6 sessões de varredura, agora troquei para pontual, porém reclama de aumento de pelo. Ela agora está na segunda pontual, está aguentando 22 joules. Acho que consigo resolver esse problema. Ela é fototipo 4. Então, Patrícia, quando você vem de várias sessões de varredura e depois muda para o pontual, a gente tem muito a queixa assim, o pontual é que me causou, né, fez nascer mais pelo. Só que, na verdade, o que fez nascer mais pelos foi o varredura ali do início. Porque se tivesse funcionado, não nasceria mais pelos depois. O que é que o varredura faz? Ele entrega energia de forma volumétrica. Só que nesse volume, primeiro, a aplicação normalmente é errada. É muito difícil você quantificar ali no grid, né, de 10 por 10, que você vai aplicar exatamente aquela energia, que a energia se distribui exatamente igual em todos os pontos por centímetro quadrado. É muito difícil. Você tem... É física, gente. Tem dissipação de energia. Vamos pensar no macro, né? Eu tenho um quadradão assim para entregar. Eu vou depositar 20 joules aqui. Então, eu tenho que depositar para 60 graus, né? Então, vamos supor assim que cada 20 joules eu gere 20 graus. Eu tenho que depositar 3 vezes aqui nesse cantinho para gerar 60 graus. Só que eu não vou ficar parada. Eu vou depositar 20, 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 20. Depois eu vou voltar para fazer a segunda camada. Então, teoricamente, eu teria 40, porque tenho 20 mais 20. Só que aquele 20 que eu depositei primeiro aqui, já faz um tempão que eu depositei. A partir do momento que a temperatura entra ali no folículo, ela já começa a se dissipar, porque ela tem uma interação com o meio, ela não fica lá, ela não é um peso. Ela não fica lá paradinha esperando a próxima demanda. A partir do momento que ela adentrou o folículo, a energia, ela gerou 20 graus, ela já começa a dissipar. E daquele 20, quando você passar de novo, já vai ter 18, já vai ter 17. Até menos, porque você usa a ponteira resfriada. Então, essa interação do varredura, ela te dá uma energia insuficiente. E aí, lá pelas tantas, você vai ter o rebote. Não sou eu que estou falando, é a ciência. A gente tem muito mais comprovações do pontual do que do varredura. E a gente consegue, na prática, né? Nem tudo que a gente vê na ciência, né, nos artigos científicos, se estabelece exatamente como é na prática. Mas na prática clínica é o que a gente visualiza também. Os resultados do pontual, eles se sobressaem ao varredura. Não estou dizendo que o varredura não funciona. Para algumas pessoas ele vai até funcionar. Só que você não consegue definir para quem. Então, eu prefiro não correr o risco. Eu prefiro entregar resultado para todo mundo. Então, o pontual ele é efetivo por centímetro quadrado. Você sabe exatamente qual a energia que você está colocando, você tem uma chance maior de dar resultado. Se você quer reverter o efeito rebote, precisa mudar o protocolo para ser um protocolo mais agressivo. Só que a gente não está falando só de joules, né? A gente não está falando só da fluência. A gente precisa complementar o protocolo inteiro para saber qual é a duração de pulso, qual é a fluência, qual é a frequência, quais as condições dessa paciente, quais as possibilidades que ela tem. Não é só o fototipo. Como está o pelo dessa paciente? Como é a interação dela com a depilação a laser? Quais são os cuidados que ela tem? As medicações que ela toma? Os processos que ela já vivenciou até chegar aqui na depilação a laser? Entende como é muito mais complexo do que só definir o fototipo, definir qual é o protocolo que a gente tem na máquina? Pode dar um exemplo de uma situação em que na segunda sessão o paciente já vai fazer sessões com um intervalo maior? Fiquei pensativa. Por exemplo, Lígia, eu tenho um paciente que vai fazer barba, por exemplo. A barba, ela é um pelo extremamente grosso, né? Em comparação ao pelo do braço aqui, por exemplo, é um pelo muito mais grosso. Então, eu tenho um paciente que ele tem muito pelo e vai fazer o contorno da barba aqui no pescoço. Ele tem muito pelo, o pelo dele é bem grosso, um pelo preto, bem preto mesmo, tá? E é um paciente que super tolera. Ele não tem muita questão assim com a dor, tá? Ele é super de boa assim com a dor. Na primeira sessão, fiz a avaliação com esse paciente, apliquei a depilação a laser nele
e vi muito edema perifolicular. Por quê? Porque eu tenho as condições ideais. Ele é um fototipo 3, né? É um paciente de coloração branca, ele bronzeia bem pouco no sol, não pega sol, enfim, mas quando vai ao sol bronzeia bem pouco. Então eu tenho as condições ideais para gerar a depilação definitiva para esse paciente. Eu tenho um pelo escuro, um pelo grosso, um paciente que tolera e um fototipo 3. Eu fiz um protocolo bem assertivo para esse paciente. E ele tolerou uma alta fluência. Cheguei lá em 45 joules por centímetro quadrado aqui no contorno da barba com esse paciente. Isso é um paciente fictício, tá? Mas acontece esse protocolo. Eu identifiquei na sessão muito edema perifolicular. Aí eu faço uma compressa fria para esse paciente, passo lá o meu gel calmante depois da sessão. Esse paciente vai para casa com as orientações, no outro dia ele vai passar a lâmina ou ele vai fazer uma esfoliação, nos outros dias ele vai manter a hidratação dessa pele. 30 dias depois, 35 dias depois, que é o intervalo que eu faço na primeira sessão, ele voltou para a minha clínica. E aqueles edemas perifoliculares que eu identifiquei na primeira sessão me deram a noção de que aqueles pelos não vão mais nascer, porque eu já visualizei o edema. Então, aquele pelo não nasce mais. E eu tenho algumas falhas, assim, só, aonde esse paciente tem o pelo nascendo ainda. Faço novamente a avaliação, vejo qual medicação o paciente tomou, se ele tomou os cuidados, se deu tudo certo, se ele teve alguma irritação, se ele me relata alguma situação referente à depilação a laser. E tá tudo certo. É um paciente gold, que eu chamo. É o paciente que todo mundo quer atender. Fiz novamente a sessão, como ele tem menos pelos, ele tolera um pouco mais de fluência. E aí eu chego lá em 50 joules, por exemplo. E vi novamente edema perifolicular. Na terceira sessão, eu já posso avaliar para esse paciente pular para uns 60 dias. Porque na primeira eu já vi super edema perifolicular, ele veio para a segunda sessão. E já não tem muito pelo, fiz novamente a sessão, ele tolerou, deu tudo certo e esse paciente viu novamente o edema perifolicular. Eu posso fazer um intervalo de 60 dias para visualizar se esse pelo realmente não está nascendo. Eu dou um intervalo maior para fazer um ciclo maior dos pelos, para na próxima sessão pegar os pelos que sobraram na fase anágena. E aí eu faço, lógico que eu não vou dar alta para o paciente com 3 sessões. Aí eu faço novamente depois de 60 dias, a gente faz mais um intervalo de 60 dias, a gente vai avaliando e tratando e avaliando. Então não é uma receita de bolo. Tem pacientes que vai super se beneficiar com intervalos maiores desde o início. E tem paciente que vai precisar lá na 5ª sessão fazer um intervalo maior. Então é a avaliação que é o segredo. A condição que você personaliza para cada paciente que vai te dar resultado efetivo. E aí eu pergunto para você, se você for a paciente, se você é a paciente, e você tem 2 possibilidades, comprar um pacote de depilação de 10 sessões por R$ 99,00, que você vai fazer todos os meses, vai sofrer para marcar as sessões, porque tem alta demanda na clínica por conta do preço, você mesma que tem que marcar a sessão, você não sai da clínica já com a sessão marcada. E a outra possibilidade é você não comprar um pacote. Você pagar só as sessões que você realmente precisar, com intervalos personalizados, atendimento personalizado, com uma profissional altamente capacitada, que te entrega segurança na hora do procedimento, que faz você se sentir segura com o procedimento, que você não vai ter intercorrências, que você vai ter um resultado e que ela te assegura que você vai pagar somente pelas sessões que você realmente precisar. Aonde que você escolhe fazer? É isso que vocês têm que virar uma chavinha. Porque quando eu falo, às vezes, que eu cobro R$600 uma sessão de perna inteira, as pessoas ficam loucas. Mas como? Se tem gente que paga, é porque realmente vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Adianta você pagar R$9,90 uma sessão e não ter resultado? E precisar ir 10 meses na clínica, deitar lá, cada vez uma pessoa diferente te atender. Você não visualizar resultado, muitas vezes tem intercorrência, que é isso que a gente visualiza no mercado. E vocês estão se misturando com esses tipos de situações aí do mercado, sem se diferenciar. Tem muito cliente que é difícil, a Isa falando, né? Tem paciente que vai precisar das 10 sessões. Claro que tem.
Só que como que a gente diferencia isso? Com avaliação. Você vai alinhar aquele negócio da expectativa que eu falei para vocês na primeira sessão. Porque quando você conhece o processo, olhando a paciente, fazendo uma avaliação minuciosa, você já vai saber. Se eu tô lá com a paciente, né? Uma paciente totalmente diferente dessa que eu dei o exemplo para vocês. Uma paciente que vai fazer virilha. E ela é extremamente sensível, que eu consigo chegar lá em 15 de fluência. É óbvio que ela não vai se beneficiar com super intervalo, que ela não vai se beneficiar com 5 sessões. Ela vai precisar de mais, porque eu não vou conseguir evoluir um protocolo tão agressivamente como um paciente que tolera. Por isso que a gente precisa personalizar. Então, tem pacientes que vai precisar de 6 sessões. Tem pacientes que vai precisar, às vezes, de 15. Mas aí você está alinhado com aquele paciente. Aquele paciente está sabendo que isso vai acontecer. Diferente de você prometer 10 sessões para todo mundo e não entregar o resultado efetivo. Deixar todo mundo com 10 sessões, mas chega na 10ª sessão e ainda tem lá 80% dos pelos, muitas vezes acontece. Então, tudo fininho. Mas tem lá muito pelo que a paciente ainda tem que passar lâmina toda semana, cada 3 dias tem que estar passando lâmina. Isso não é um resultado condizente de depilação a laser. Não é essa a proposta da depilação a laser. A proposta é que você reduza os pelos e que a paciente não precise ficar passando a lâmina. Vai eliminar 100%? Não vai. Nem a literatura comprova isso. Não vai eliminar 100% dos pelos. Por quê? Porque somos seres de tecido biológico. Os pelos têm função de manter temperatura no nosso organismo. É natural que o organismo tente trazer novos pelos depois de um tempo. Só que a questão é novos pelos. Aquele pelo que você está aí fazendo a depilação, que você está eliminando, ele não pode voltar a nascer. Porque senão você não eliminou esse pelo. Ele estava ali o tempo todo. Só que estava escondido e você não viu. Ele estava ali fraquinho e aí depois ele voltou. O pelo que você elimina, ele não pode voltar. Por isso que é muito importante você saber avaliar, saber visualizar que o pelo não volta, dar intervalos personalizados para você visualizar isso e demonstrar isso para o teu paciente, mostrar que você está comandando o processo de resultado dele, que você não está só aplicando e torcendo para dar resultado. Você sabe exatamente aquilo que você está fazendo e o resultado que você espera colher com aquele paciente. Você consegue dar edema na coxa, pois os pelos geralmente são finos. Se a gente tem um protocolo assertivo, com uma paciente que tolera uma alta fluência, a gente consegue. Mas em pelos muito finos, se eles forem escuros, a gente até consegue um resultado. Mas se forem pelos muito finos e forem dourados ou forem muito claros, a gente não consegue. Então, não dá para prometer para as pacientes aquilo que a gente não consegue atingir. O que eu faço com as minhas pacientes que chegam... Sabe aquela coxa mesclada? Que tem pelos no posterior da coxa, tem uns pelinhos finos, mas bem no meio tem vários pelos grossos. E no interno da coxa também tem, só esses pelos mais grossos. Mas na lateral é tudo pelinho fininho, dourado. A gente faz uma divisão da coxa. Eu divido ela em 3 partes e faço o proporcional aonde a gente vai fazer. Porque aonde eu sei que eu não vou ter resultado, eu já nem prometo para paciente. Né? Então, a gente faz uma divisão ali da coxa para ser justo para a paciente, para ter resultado somente onde é possível de se ter resultado. Para saber se pegou esse pelo, fica com aquelas bolinhas. Então, não é bolinha, tá? A gente tem um efeito de edema perifolicular. O que é isso? Então, tem o pelinho aqui em torno do folículo, ele vai ficar inchadinho e vermelho, tá? Isso vai durar ali em torno de 2, 3 horas e daí depois com o resfriamento da pele ele já vai conter. Ele é só um inchaço, é diferente da hiperemia, que deixa só vermelha a pele. Só a hiperemia não é indicativo de depilação definitiva. Se você carboniza o pelo, sabe quando você aplica o laser e o pelo estoura para fora e fica aquele pontinho preto? Também não é um indicativo de depilação definitiva. Isso só indica que talvez aquele pelo estivesse na fase telógena ou catágena, já estivesse mais solto da haste e já fosse mais superficial. E aí quando você gera energia térmica, tem a interação ali com a melanina, ele estoura
e aí ele vem para fora, também não é um indicativo. O que a gente tem de indicativo de depilação definitiva prestem bem atenção, são 2 maneiras de você saber se o teu protocolo está assertivo e se você está no caminho certo para gerar resultado. O edema perifolicular, que visualmente nos dá a certeza que a gente gerou a temperatura necessária no folículo e teve o processo inflamatório efetivo. E a segunda situação é o não aparecimento dos pelos. Nem sempre você vai visualizar o edema perifolicular. Tem pessoas que têm o pelo super ancorado, super mesmo assim, mais profundo, e aí ele não vai dar tempo de aparecer lá na superfície para você conseguir visualizar. Tem pessoas que com o próprio resfriamento da ponteira já contém esse edema. Tem pessoas que às vezes você vai fazer axila, que é super rapidinho de fazer, que só no tempo de fazer axila não dá tempo de aparecer o edema, e aí ela vai visualizar lá na casa dela, e depois ela vai te mandar uma mensagem: meu Deus, o que é isso? Queimou. E você vai ver, é só o edema perifolicular. Você precisa saber avaliar essas 2 situações, tanto o edema quanto o não aparecimento dos pelos, que é muito óbvio, né? Que se não aparecerem mais os pelos depois do intervalo ali, é porque você eliminou, então você teve um resultado, mas o óbvio às vezes também precisa ser dito, né? Mais ou menos qual a energia adequada no fototipo 4. A energia adequada é aquela que o paciente tolera. Na literatura, o que a gente tem de resultado efetivo, né, para a depilação definitiva são altas energias. Altas energias, a gente está falando entre 35 e 46, 48 joules por centímetro quadrado. Isso significa que amanhã vocês vão colocar lá tudo 40 joules por centímetro quadrado para os pacientes de vocês? Não. Porque essa fluência, essa densidade de energia, ela é condizente com a duração de pulso para cada paciente também. E cada paciente tem uma sensibilidade diferente. E você tem que respeitar essa sensibilidade do teu paciente. Então, qual é a energia, né? A densidade de energia, a fluência que é ideal para o meu paciente? Aquela que ele tolera. Aquela que ele está aguentando, que não é para ser uma dor traumatizante para ninguém. É um desconforto. É o que está acontecendo comigo no pontual. Algumas estão estranhando, né, Lud? Isso acontece muito. Quando a gente migra do varredura para o pontual, a gente tem sim uma certa dificuldade. Porque muitas vezes a gente está num efeito rebote, a gente afinou esses pelos e fica mais difícil da gente contornar esse processo. E pela questão dolorosa também. O varredura é muito mais confortável do que o pontual. Porque o pontual entrega energia pontualmente, não pulsada. No varredura, ele vai pulsar a energia para entregar o volume da energia. No pontual, não. Ele vai entregar um pulso só, uma entrega só de energia por centímetro quadrado. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade aí quando a gente migra de um método para outro, né? Mas a gente tem que alinhar a expectativa com a paciente para que ela entenda que o processo vale a pena pelo resultado. Olha, J. Gabriel, vi que você visitou o nosso stand da ícone no Estética em Sul. Estive lá sim, Gabriel, assisti vários workshops aí do equipamento de vocês. Posso passar o pontual umas 2 vezes? O que eu vou te dizer sobre o pontual, tá? Se você estiver com o protocolo adequado de duração de pulso e de frequência e de fluência, não é necessário você passar 2 vezes, porque você já vai estar entregando a energia que você está solicitando ali por centímetro quadrado em um único disparo. Não faz sentido você aplicar 2 vezes no mesmo lugar se você já está entregando a energia. Pelo contrário, você corre até o risco de gerar queimadura no teu paciente. Se você não tem a possibilidade de colocar o protocolo assertivo para o teu paciente, e quando eu falo não colocar o protocolo exatamente como a gente quer colocar, é porque tem equipamentos que são bloqueados. Tem equipamentos que te dão o protocolo pronto e não te possibilitam mudar isso. Não te possibilitam fazer o protocolo da maneira como deveria ser feito, da maneira como você gostaria de fazer para cada paciente. Aí você talvez tenha que estudar os protocolos do equipamento para extrair o melhor deles para conseguir ter o melhor resultado. Em alguns casos onde a gente não consegue entregar energia suficiente, sim,
a gente precisa dar mais disparos. Mas isso sob muita avaliação e cuidado para não gerar intercorrência no paciente. $50, meu equipamento não me dá essa opção. Tem muitos equipamentos no mercado que não oferecem, né? Tem um limite aí de joules por centímetro quadrado, né? De energia, de densidade de energia para aplicação. Aí a gente tem que fazer o raciocínio clínico do protocolo para extrair o melhor do equipamento para a gente conseguir gerar resultado. Detesto o pacote, mas quem faz avulso faz varredura na minha cidade. É um processo. Lembra que eu falei para vocês antes que a gente nunca teve tanto profissional da depilação trabalhando, que a gente nunca teve tanto equipamento disponível, que nunca foi tão acessível? Quando a gente tem essa onda de mercado, é natural que tenham profissionais variados, né? Alguns profissionais vão trabalhar de forma automática, alguns profissionais vão trabalhar só com aquele protocolo, alguns profissionais vão se especializar, alguns profissionais vão fazer diferente. Isso acontece em qualquer nicho, tá? Em qualquer nicho. Aí na tua cidade, com certeza, tem, por exemplo, vários dentistas. Tem vários dentistas aí na tua cidade. Mas com certeza, quando eu falo o melhor dentista da tua cidade, te vem um na tua cabeça. E não é porque ele é teu amigo, é porque com certeza ele se diferencia em alguma coisa. É porque ele é a referência. Então, isso também acontece com a depilação a laser. Aí na tua cidade, tem com certeza alguma profissional que se destaca. E pode ser por fazer, né, não fazer pacotes, pode ser por trabalhar de outra forma. Então, você tem que buscar aquilo que casa com aquilo que você está procurando, né? Alguns profissionais vão se conectar com pacientes que estão buscando preço, alguns profissionais vão se conectar com pacientes que estão buscando profissionais que entregam resultado. E aí a gente tem uma conexão aí. Como que funciona a manutenção? Eu deixo meus pacientes livres também para manutenção. Eu tenho um controle, claro, de alta para o paciente. Daqui 6 meses mando uma mensagem, né, para perguntar. Tem um protocolo ali, né, um roteiro de cuidados com o paciente. Daqui 6 meses mando uma mensagem. E aí, como é que tá? Cresceram pelos, enfim, né? Se precisa de manutenção ou não. Normalmente não precisa. Aí depois de 1 ano, novamente, né? E a gente deixa sempre livre o paciente. Olha, quando começar a te incomodar, né, que vai nascer, explico tudo isso que eu falei para vocês até agora, lá na primeira sessão para o meu paciente. A gente é um tecido biológico, é natural que a gente tenha pelos que voltem depois, porque o organismo vai tentar trazer a nossa regulação térmica novamente pelos pelos, então um pelinho ou outro vai nascer, nunca mais como é agora, mas um pelinho ou outro vai nascer. É importante que você faça a tua manutenção para você não deixar isso acumular, porque vai começar a te incomodar, você vai ter que ficar passando lâmina mais recorrente, ou usar cera, e aí vai te incomodar. Então, quando começar a ter uma quantidade aí, que já comece a fazer você passar lâmina recorrente, você volta, me chama, a gente faz a avaliação e a gente faz a manutenção. A manutenção também normalmente é no máximo 2 sessões, dependendo do caso da paciente, tá? Eu não vendo quando eu sei que não vai ter resultado, mas é que você é uma valiosa, né, Isa? Aí é outro processo. Porque muitas pessoas realmente vendem, sabendo que não vai dar resultado. Porque precisam, né? Não tem um negócio bem estruturado, precisam daquela venda, é meta de venda. Muitas vezes a pessoa que vende não é a mesma pessoa que aplica, não é a mesma pessoa que faz a avaliação. Então a gente precisa vender. Simplesmente vende para pessoas que têm pelos brancos, que têm pelos loiros, pessoas que têm pelos ruivos. Essa semana eu atendi uma paciente que fez avaliação comigo, que ela foi em 4 clínicas. Porque ela é loira, né? Ela tem a sobrancelha loira, tem o cabelo loiro, castanho claro. 4 clínicas ela foi e disseram para ela que ela não poderia fazer a depilação a laser. Ela já veio triste para mim, mas disseram para ela, vai lá fazer uma avaliação com a Gabi, as minhas pacientes queridas, né? Vai lá fazer uma avaliação com a Gabi, porque talvez ela vá te explicar, então, por que não pode fazer. Porque ela estava desolada, que ninguém queria fazer a depilação nela. Mas que nem disseram para ela o porquê. Ela veio fazer a avaliação comigo e antes, né, de avaliar a pele, o pelo dela, expliquei para ela como a depilação funciona, o que é que eu preciso para gerar resultado na depilação para ela.
alinhei as nossas expectativas e falei, vamos fazer a avaliação da tua pele agora, do teu pelo. A hora que ela me mostrou o pelo dela, o pelo preto. Eu falei, ninguém fez avaliação em você? Ninguém olhou pra ver a cor do teu pelo? Não, só me falaram que loiro não funciona. Mas não me disseram por quê, não olharam, não fizeram avaliação, nada. E aí agora ela já marcou pra fazer a depilação comigo. Porque nem sequer olharam o pelo dela para fazer a avaliação. Simplesmente olharam para ela e definiram que ela não seria uma paciente apta à depilação porque ela é loira. Só que quem vê cara não vê a área depilada. Às vezes a gente tem lá, por exemplo, um fototipo, né, de pele 3. Você vai olhar a axila da pessoa, um fototipo 5. A avaliação, gente, é o segredo para o resultado. Quantos por cento você promete em grandes lábios de virilha, geralmente? Que é uma área mais difícil de eliminar. Então, eu não prometo. O que eu prometo é um geral, né? Normalmente, na região suprapúbica, somem todos os pelos, sobram ali 1 ou 2. E o que sobra é realmente na região de lábio, na região anal, perianal. Por quê? Porque é uma região mais sensível, normalmente é uma região mais escurecida, é uma pele mais molinha, então é mais dolorido, então eu tenho que baixar o meu protocolo. Só que tudo isso eu alinho com a paciente e falo, olha, pode ser que dê um super resultado, como pode ser que vá só afinar os teus pelos, pode ser que você não fique tão satisfeita ali naquela região, porque é o que eu consigo te entregar. Eu não prometo aquilo que eu não consigo cumprir. Olha, Patrícia, queria você pra mim, tomara que eu consiga entrar no seu curso. Então, Paty, é só você entrar lá que eu sou toda de vocês lá na nossa comunidade. Eu só faço pontual nas minhas clientes, minhas colegas de trabalho me chamaram de louca. Sabe aquela história de que quando as pessoas não ouvem a música, elas acham que quem tá dançando é louco? Porque quando a gente começa a entregar resultado, primeira coisa, quando você fala em não vender pacote, as pessoas falam que o negócio vai falir. Porque o que mantém a depilação a laser é o pacote. Se você tem o laser todos os dias na tua clínica, talvez até você possa pensar dessa forma. E é uma possibilidade, não estou aqui criticando quem faz pacotes, tá? É uma forma de vender. Eu estou criticando quem vende pacote a R$ 9,90, tá? A R$ 99,00, 10 sessões. Quando você começa a ir de encontro e contra, na verdade, a manada, você vai ser criticada. Isso se chama posicionamento. Se você tem certeza daquilo que você está fazendo, que você vai conseguir entregar resultado e vai ser superior o resultado, as pessoas vão te chamar de louca. As pessoas vão te criticar. Só que a hora que você tiver a tua agenda lotada porque tem mais resultado, aí ninguém mais vai lembrar que você é louca. Aí todo mundo vai querer aprender com você. Tem gente que sabe que não vai dar resultado e ainda assim vende. Como pode? Porque é uma questão de meta, de vendas. Depois a gente lida com o que acontece. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas não têm o resultado esperado, mas tem medo de fazer o barraco, sabe? Nem todo mundo é sangue no olho. Então essas pessoas passam batido. Então elas reclamam uma vez, reclamam 2 vezes para a própria aplicadora, isso vai passando, terminam as 10 sessões, a pessoa só não volta mais, mas o pacote já foi vendido. E para esses grandes nomes, como eu falei, né? Tem a Global, tem a moça lá com as pernas de 1,20, loira bonitona. Então, da mesma forma que uma pessoa está saindo insatisfeita, vem outras 10 que ainda vão passar pelo processo de insatisfação. E aí sempre vai aparecer, mas eu fiz e funcionou. Que bom, porque você é a escolhida de Deus para funcionar, porque a chance de dar resultado é muito pequena. Porque trabalha sem critério, trabalha sem avaliação, cada vez é uma aplicadora diferente, não tem um controle de protocolo, não tem evolução do protocolo. Como é que você vai entregar um super resultado em 10 sessões se você nem sabe o que você está fazendo? Gente, eu não consigo entender como vocês fazem pernas completas com pontual. Demora mais de 1 hora.
Então, depende do tamanho da perna, né? Se for da moça lá de 1,20 m de perna, talvez demore um pouco mais. No geral, eu demoro 45, 50 minutos para fazer a perna. Sabe por quê? Que vocês acham que o varredura é mais rápido? Porque vocês aplicam o varredura errado. Sabe qual é o grid de atendimento do varredura? É 10x10. É um quadradinho disso aqui, ó. Você tem que aplicar a energia de 10x10 numa perna inteira. Você vai perder ali de 3 a 4 minutos a cada 10 centímetros. Você vai demorar muito mais tempo do que no pontual. Só que vocês estão acostumadas a fazer o pontual assim, aplica, tira, aplica, tira, aplica, tira. Reza uma Ave Maria, aplica de novo, tira. Faz uma fofoca, aplica de novo e tira. Quando você concentra a energia, segura o gatilho apertado e vai aplicando um do ladinho do outro no disparo, você não demora nada, gente. Quando vê, já foi. E é a coisa mais linda de ver. Eu gosto de fazer a perna porque demora um pouquinho mais, né? Demora 50 minutos, às vezes 40 minutos. E aí você já começa a ver o edema perifolicular se formando. Na meia perna, abaixo do joelho, você sempre vai ver o edema perifolicular. É questão de hábito, questão de treino, questão de habilidade. Quem vê cara não vê pepeca, né, Isa? Não vê mesmo. Se você vai marcar a avaliação, vai marcar a depilação para tua paciente fazer virilha, como é que você vai avaliar ela? Você vai olhar a virilha dela. Não adianta você olhar a cara, não adianta você olhar a axila. Você tem que olhar a região que você vai depilar. É possível eliminar os pelos do buço, pelos finos? Aí depende, tá, Bela? Se o pelo for bem escuro, às vezes você consegue um bom resultado. Em outras situações, às vezes é mais vantajoso você vender a axila e dar de brinde o buço, tá? Porque a axila, o buço é bem difícil pelo fino, porque pelo fino tem pouca melanina. E aí, em equipamentos que são triple wave, que você tem a possibilidade do Alexandrite, né, que tem 755 nanômetros, ele é um pouco mais superficial, talvez você consiga, porque o pelo fino, ele é mais superficial do que o pelo mais grosso. Mas ainda assim, se é um pelo fino, é difícil de pegar, porque ele tem pouca melanina. Posso fazer varredura e pontual numa mesma região? Faz a varredura e depois o pontual. Então vamos lá, Viviane. Vamos fazer um raciocínio clínico ao vivaço aqui, tá? Eu tenho uma paciente, belíssima paciente, tá? Fototipo 3, com pelo no braço, tá? O pelo do braço não é um pelo grosso, mas também não é um pelo fino, tem uma extensão de pelos ali, né? Faço a tricotomia dos pelos, passo o gel, aplico varredura. Se eu já entreguei a energia que o fabricante me fala que é o suficiente no varredura, tem sentido eu aplicar pontual por cima? Qual é a necessidade se o varredura já me entrega a energia? A não ser que o varredura não me entregue essa energia suficiente. Então, tem necessidade de você prolongar a sessão do teu paciente usando 2 métodos. Se você pode fazer só um que é efetivo? Se você fizer só o pontual, não vai ser mais efetivo do que fazer o varredura depois do pontual por cima? Você já não vai estar entregando a energia necessária para gerar a depilação definitiva? Então, tudo é raciocínio clínico, a avaliação dos teus pacientes. Aí você vai gerar resultado. Para quem está chegando agora, né, que ainda não me conhecia, que eu só cheguei aqui e comecei a falar um monte de coisa para vocês, aqui no perfil e aqui nessa dinâmica que a gente faz nas quartas-feiras, a gente não fala de equipamentos, tá? A gente fala de protocolos, a gente fala de ciência, a gente fala do que é necessário para você gerar a depilação a laser definitiva, com resultados, para você ser uma valiosa, para o teu paciente escolher você para fazer a depilação a laser, para a gente não ter relatos de fiz 10 sessões e não funcionou com o teu nome envolvido, tá? Por que isso é importante? Por que é importante vocês entenderem que não está no equipamento o processo? Porque o equipamento traz para vocês uma possibilidade de entrega de energia, que se você não souber utilizar, se você não souber evoluir, se você não souber analisar aquele protocolo,
você vai ficar refém do equipamento. Eu já vi muita profissional trocar de equipamento e se anular totalmente, porque não sabia nem o que estava fazendo. Porque só sabia trabalhar com um único equipamento. Tirou o equipamento da mão da menina, ela não sabia mais gerar resultado. Porque ela nunca entendeu como a depilação a laser funciona. Então não é o equipamento, é como você executa o procedimento. Desde o atendimento da tua paciente até a entrega do protocolo, a entrega da energia, o jeito que você aplica, a maneira como você trata a paciente e o resultado que você entrega. Se você ainda acha que é equipamento tal que faz o resultado, você precisa rever os conceitos da depilação a laser. Se você ainda acha só esse outro equipamento que funciona, você precisa rever os conceitos da depilação a laser, tá? Tem equipamentos no mercado que são melhores do que outros? Sim, em questões técnicas, tá? Mas eu, como profissional de depilação a laser, posso afirmar para vocês que nesses quase 7 anos que estou atuando, tendo contato com equipamentos, com lançamentos aí de equipamentos que estão aparecendo no mercado, posso afirmar para você que se você tiver conhecimento sobre depilação a laser e dominar os parâmetros, saber como funciona a depilação, saber como funciona o protocolo, você consegue entregar resultado efetivo para a tua paciente com qualquer equipamento do mercado. Com alguns vai ser mais fácil? Sim, porque são liberados. Com alguns vai ser mais complicado, mais complexo, porque você vai ter que fazer um raciocínio clínico e entender o protocolo do equipamento? Sim, mas você vai conseguir entregar resultado com qualquer equipamento, porque não é o equipamento que faz o resultado, é você. Se você ainda está procurando o equipamento milagroso que vai te dar resultado, pois continue procurando, porque ele não vai chegar, tá? É como dirigir um carro. Vocês compram um carro de R$200 mil sem fazer test drive, sem saber como dirigir o carro. E aí vocês compram o carro lá de R$200 mil, por acaso só de adquirir o carro ele já vem com a carteira de motorista junto? Não, você também tem que aprender a dirigir, não interessa se o carro é automático. Você tem que passar pela autoescola, você tem que fazer as aulas teóricas, tem que fazer a prova lá na delegacia, no Detran, você tem que passar na prova, você tem que ir lá fazer o teste de volante, aí você vai receber a tua carteira de motorista. Então, por que é que você se contenta com o treinamento que a máquina te dá? Só de te mostrarem o carro, você já pode sair andando? É a mesma coisa, não interessa se o carro é automático. Você ainda assim vai precisar da carteira de motorista. Você ainda assim vai precisar conhecer a depilação a laser, o processo que funciona a depilação a laser, como vai atuar aquele equipamento na pele do teu paciente. Não é porque ele tem um protocolo pronto que você não precisa saber como funciona aquele protocolo. Você é a profissional de depilação a laser. É você a depiladora, não o equipamento. A paciente não pode sair da tua clínica elogiando o equipamento. Ela tem que sair falando que você é a profissional, que você deu o resultado para ela. E se você ainda está refém do equipamento, cuidado. Porque muitas profissionais trabalham com o mesmo equipamento que você. Como é que você vai se diferenciar se você está colocando toda a responsabilidade no equipamento? Deixa eu ajudar a Késia. Na verdade, eu gostaria de saber qual equipamento seria mais prático para iniciantes. Era isso que eu gostaria de ter questionado. Tem algumas coisas no equipamento que vocês têm que analisarem, tá? Vocês vão perceber que aqui eu não falo nem o nome dos equipamentos, porque eu não indico realmente. Porque existem coisas que são preferências pessoais e profissionais, tá? Eu trabalho com um equipamento que é super antigo. E por que eu trabalho? Porque é o único que tem na minha cidade para eu locar, tá? Não é porque eu acho melhor ou pior, enfim, é porque é o que cabe na minha realidade. E é isso que eu indico para vocês. Eu só indico para vocês aquilo que eu vivencio, aquilo que eu já experimentei, aquilo que eu já testei, aquilo que eu validei, que eu revalidei, que eu sei que funciona. Porque eu quero que vocês pulem as etapas dos erros que eu cometi. Eu quero que vocês já cheguem com o pé na porta sendo valiosa, que vocês não precisem construir isso sofrendo.
que vocês já tenham uma base sólida, bem definida, para só erguer o muro. Para vocês não precisarem ficarem cavocando coisa para fazer fundação, que vocês já tenham isso enraizado em vocês, tá? Então, é o propósito disso tudo aqui, entregar para vocês uma base sólida, tá? O que você vai olhar num equipamento para escolher ele para ser teu amiguinho para dar resultado? Você vai olhar para o equipamento, os parâmetros que ele te entrega. O comprimento de onda, se ele é só 1, se ele é 3, se ele é 4 e quais as possibilidades que ele te dá. Quanto de fluência ele entrega para você. Se é um equipamento que entrega 20 de fluência, você sabe que talvez você precise dar mais de um disparo em alguns momentos. Isso vai te dar uma sessão mais longa e talvez você precise cobrar mais por isso. Então, é uma possibilidade. Quanto de duração de pulso esse equipamento te libera? Porque para você trabalhar com fototipos altos, você vai precisar trabalhar com durações de pulsos altas também. E nesse caso, o equipamento tem que liberar para você uma duração de pulso alta. E o que você vai olhar diante disso? Se os parâmetros são independentes. Se você sobe a fluência, se ele mantém fixa a duração de pulso. Ele não pode interagir um com o outro sem o teu comando. Quem tem que fazer o protocolo é você, tá? Se você vai comprar o equipamento, se você vai locar ele agora, não tem ainda um equipamento, indico que você escolha ele com inteligência e com esses dados, tá? Ai, Gabi, mas eu já comprei um que é super bloqueado. Aprenda a trabalhar com os protocolos que ele te dá. Entenda os protocolos para extrair o melhor daquele equipamento para você gerar resultado. Tem alguns pacientes de fototipo 3, cabelo castanho médio, mas em alguns casos percebo que o pelo escuro elimina, mas aparece alguns loiros. É comum isso acontecer? Loiro, talvez não, porque não é nem do processo ali da depilação, né? Mas às vezes o paciente tem um cabelo castanho médio, e aí ao invés de você eliminar, você só enfraqueceu aquele pelo, você diminuiu a melanina dele, aí pode acontecer dele perder melanina e ficar mais fino, e aí mais claro, tá? Não é comum, mas pode acontecer se você estiver usando a energia inadequada. Com quantos dias você orienta a raspagem do pelo após a depilação a laser? Pode fazer no dia seguinte? Deixa eu ler de novo. Você orienta a raspagem do pelo após a depilação. Eu indico fazer um dia depois ou uma esfoliação leve. Ou um ou outro, tá? Não os dois. Por que a gente orienta a fazer esse processo? Porque a gente precisa tirar aquele pelinho que carboniza. Porque esse pelo que carboniza é sujeira. Essa sujeira atrai bactérias e essas bactérias causam um processo inflamatório que a gente tem o processo da foliculite pós-depilação a laser. Então, você mandar o teu paciente esfoliar ou passar a lâmina um dia depois, faz com que a gente retire essa sujeirinha desse pelo carbonizado e aí a gente evita o processo da inflamação da foliculite pós-sessão. Esse é o entendimento que a gente tem, tá? É a razão da gente pedir para o paciente passar a lâmina um dia depois, para a gente tirar aquele pelinho que está carbonizado, tá? Existe uma razão para isso acontecer. E manter, claro, a hidratação da pele. Eu tenho os meus hidratantes favoritos aí, mas o que eu indico para os meus pacientes é sempre que eles escolham um hidratante, que seja um hidratante que ele já esteja habituado e que seja mais neutro possível, que gere hidratação confortável para ele. Porque se ele passar um hidratante cheio lá de essência, cheio de perfume, cheio de álcool, não vai hidratar o suficiente a pele e ainda pode causar alguma irritação. Então, quanto mais neutro for o hidratante e mais poder hidratante ele tiver, melhor, tá? Pessoal, fico muito feliz para quem ficou até agora aqui na live, tá? Já passamos aí do nosso horário estipulado, como sempre, né? Sempre me proponho a falar 1 hora, sempre passo. Tem uma surpresa para vocês que ficaram até agora aqui, tá? Semana passada, como eu falei para vocês, a gente não fez a aula do Clube da Valiosa na quarta-feira. Por quê? Porque eu estava com o meu Laser Day em outra cidade e aí, pelo tempo hábil, né, não consegui estar ao vivo aqui com vocês às 20 horas. Porque o meu Laser Day, normalmente, ele vai até umas 22, 23 horas, né? Para quem me acompanha aí há mais tempo sabe que rola esses Laser Day aí de 16 horas aqui comigo, tá? Então, semana passada a gente não teve. Para compensar isso, eu vou fazer uma dobradinha de lives essa semana.
Amanhã, às 20 horas, teremos mais uma edição do Clube da Valiosa. Então, para você que gostou da aula de hoje, não pode perder a aula de amanhã, que vai acontecer às 20 horas de novo aqui no perfil, tá? Então, já marca aí na tua agenda para você estar aqui novamente, tá? Para quem ainda não se inscreveu no Despertar da Depiladora Valiosa, sério, gente, eu gostaria muito que vocês estivessem lá para assistirem. Vai ser uma série inédita de 3 episódios, onde eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês serem uma depiladora valiosa. Tudo isso que a gente conversou aqui, condensei em 3 aulas mais profundo de conhecimento, falando mais dos parâmetros, falando mais coisas para vocês, da minha vida com depilação a laser e o processo que me fez chegar até aqui, tá? Então, não percam, porque tá sensacional. O link tá na minha bio para vocês se inscreverem e garantirem a vaga de vocês. Tem muitas surpresas para vocês no Despertar da Depiladora Valiosa. Então, se você quer virar essa chave, tá? E começar a ser vista como uma profissional excepcional que você é, que eu tenho certeza que você é, mas você precisa ainda despertar algumas coisas para o mercado da depilação a laser, você não pode perder essa oportunidade. E é totalmente online, é 100% gratuito, você não vai precisar pagar nada, são aulas de graça para vocês, assim como essas das quartas-feiras. Só que elas são gravadas, então você vai poder assistir a hora que você quiser, durante aquele período ali da semana que vai acontecer o despertar, tá? Vai acontecer muita coisa. Quem já fez o seu curso pode participar do Despertar? Pode sim, Rani. É um conteúdo que talvez você já conheça, mas sempre tem um insight diferente que você pode acompanhar. Assim como aqui nas aulas, né? Não tem nada de novidade que eu falo aqui nas aulas do que não tem lá no curso. Mas é sempre bom trocar experiência com outros profissionais que participam da aula, que trazem novos exemplos, que trazem novas possibilidades, novas perguntas. O conhecimento não ocupa espaço, a gente sempre pode multiplicar isso, então pode participar sim, tá? Amanhã, às 20 horas, que a gente vai ter a dobradinha do Clube da Valiosa, uma nova aula para vocês. Não contente em trazer uma nova aula para vocês essa semana, eu vou trazer para vocês uma convidada. Então, a aula de amanhã vai ser especial para quem quer ter um negócio próspero, tá? É uma terapeuta, uma colega minha muito querida, que vai falar para vocês sobre o direcionamento para vocês terem um negócio próspero de entendimento além dos resultados. Porque lembra que eu falei para vocês a aula toda sobre bases sólidas? O negócio de vocês é a presença de vocês no negócio. Ele vai partir sempre do conhecimento que você tem, da possibilidade de entrega do teu negócio, da vontade que você tem de prosperar, da maneira como você conduz o teu negócio, das bases que você traz da tua família, das bases que você traz do entendimento que você já teve, das vivências que você já fez com depilação a laser, da maneira como você conduz o teu negócio. Então, para você ter um negócio próspero e abundante, você também precisa desativar alguns gatilhos. Então, eu vou trazer uma pessoa especialista nisso só para ajudar vocês, para vocês já começarem a despertar para o evento do Despertar da Depiladora Valiosa. Eu quero todo mundo despertando para o novo mundo da depilação a laser. Eu não estou brincando. A depilação a laser, o mercado da depilação a laser está mudando. Está vindo uma nova onda de profissionais. E se vocês não se diferenciarem, se vocês não despertarem para essa nova onda, a onda vai levar vocês e vocês vão se afogar. E eu não quero ninguém se afogando, nem que eu coloque boinha de braço em vocês, tá? Então nós vamos surfar nessa onda todas juntas para sermos todas valiosas. No máximo aí, até o final do ano, a gente já vai estar bem desperta, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, às 20 horas, no Clube da Valiosa, com a minha convidada especial. Um beijo, boa noite para vocês, um bom descanso.